áudio, né? Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, Deus, por estar sempre na tua presença, ó Deus. E agora, Pai, onde nós vamos entoar louvores ao teu nome, que eles possam chegar ao teu trono de graça como aroma suave, e que o Senhor possa abençoá-lo, Pai, cada um que está aqui, cada família representada, aqueles que estão nos assistindo pela live também, ó Deus, que o Senhor possa enriquecê-los também com as bênçãos, Senhor, do Senhor na vida de cada um. Muito obrigado, Deus, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé? Louvar o santo nome do nosso Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus e convidar o Senhor sempre para estar no nosso lar, na nossa família, em cada lar aqui representado. Continuamos louvando o nome do nosso Deus. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Entra no meu lar,
Senhor Jesus, faz da minha casa o teu altar. No meu coração, Deus, vem morar. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Faz da minha casa o teu altar. No meu coração, Deus, vem morar. Quando o Senhor restaurou minha sorte, meu Deus, os meus olhos se abriram e eu vi a minha casa bem mais feliz. Quero amanhecer e a minha família em teus braços pra te adorar. Vem cuidar do meu lar, Senhor Jesus. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Faz da minha casa o teu altar. No meu coração, Deus, vem morar. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Faz da minha casa o teu altar. No meu coração, Deus, vem morar. No meu coração, Deus, vem morar. No meu coração, Deus, vem morar. Irmãos, na próxima música, aqueles que trouxeram seu dízimo e oferta podem estar vindo aqui na frente, tá? Rude, forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda a dor. Vejam longe campos vastos prontos pra colheita, multidões sem luz em Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, esperto amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, e revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda ardor, desprezando desse mundo as sendas ardilosas,
Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda ardor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor, Pai, por estarmos aqui na sua casa, Pai, por podermos estar aqui louvando o seu nome, Pai, agradecendo a vida de cada pessoa aqui presente, Pai, cada pessoa que está aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai, para entregar seu coração a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando o decorrer desse culto, Pai, esteja cuidando da vida de cada um, Pai, abençoando que seja, que a gente possa ouvir a voz do Senhor, Pai, que o pastor possa falar tremendamente em nossas vidas, Senhor, e cada uma pessoa aqui saia mais forte do que entrou, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Ora, agradeço em nome do Santo Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, amém? Que nós possamos estar realmente sempre junto aos pés do nosso Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente
somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Muito obrigado pela sua misericórdia, Pai, muito obrigado pelo seu amor, Pai. Mesmo nós não merecendo nada, Pai, o Senhor morreu naquela cruz por nossos pecados, Senhor. Deseja continuar abençoando o decorrer desse culto, Pai. Agora você possa estar usando o pastor, Pai, para que venha trazer a Tua palavra para nossos corações, Senhor. Deseja abençoando a vida de cada um aqui presente, Pai. Você conhece o coração de cada um. O Senhor sabe a dificuldade, Pai, e o pedido de cada um tem aqui, Pai, nesse momento, Pai. Que elas possam estar preparadas para ouvir a Tua palavra, Senhor. Se eu possa falar tremendamente aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu oro no nome de Santo Jesus. Amém. Poder sentar, pastor? Eu quero convidar as crianças que vão participar do culto infantil, que venham aqui à frente, junto com as professoras dessa noite. Quero também convidar um irmão ou uma irmã voluntária que venha aqui orar em favor das nossas crianças. Oremos. Soberano eterno Deus, Pai amado, Pai de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, ó Pai, que estamos aqui na Tua casa, Pai, diante da Tua presença, para louvar e bendizer o Teu nome, Pai. Pai Santo, Pai querido, neste momento, eu quero colocar a vida dessas crianças, Pai, no Seu altar, ó Deus. Pedir, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma delas, ó Pai. Que o Senhor derrame suas bênçãos, Pai, poderosamente na vida de cada uma, ó Pai. Que elas possam crescer em sabedoria, em estatura e graça, Pai. A Tua palavra nos instrui a ensinar o pequeno no caminho que ele deve andar, que jamais eles vão se desviar, ó Pai. E nós cremos na Tua palavra, Pai. Por isso nós estamos aqui, Pai, orando por essas crianças, ensinando a Tua palavra, Pai, de uma forma que elas possam ter melhor entendimento, ó Deus. Que o Senhor os abençoe, ó Pai, e que essas bênçãos se estendam aos seus familiares, ó Deus. Que mesmo esses pequeninos, ó Pai, possam, dentro dos seus lares, ó Pai, ser um exemplo, Pai, da Tua bênção, da Tua palavra e do Teu amor, ó Deus. Pai Santo, eu te peço também, ó Deus, que essas bênçãos se estendam, Pai, por aquelas crianças que hoje não puderam estar aqui. Que o Senhor também as abençoe, as proteja, que o Senhor as guarde, Pai, de todo o mal. Pai Santo, eu quero te pedir também, ó Deus, por aquelas crianças que nunca tiveram, Pai, a oportunidade de ouvir falar do Senhor. Que o Senhor as abençoe, ó Deus. Que o Senhor coloque alguém para que fale do Teu amor, Pai, para que elas não se percam, ó Pai, pelo caminho, para que elas sejam alcançadas, ó Deus. Te peço também, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida da Nádia, dando a ela sabedoria, ó Pai, vinda do alto céus, para que ela possa, Pai, trazer a Tua palavra, Pai, de uma forma que eles possam ter melhor entendimento, ó Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada uma delas, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2.
os versos de 12 a 16, quero refletir com você sobre esse desafio, brilhando em meio às trevas espirituais. Filipenses 2, do 12 até o 16. A palavra do nosso Deus diz assim: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Querido Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de sondar a nossa mente, o nosso interior, o nosso coração. E agora pedimos que o Senhor a use para falar conosco. Que a Tua palavra tenha a liberdade, ó Deus, de sondar o nosso interior, de encontrar também um terreno fértil no nosso coração e produzir os frutos que o Senhor deseja. Assim, Pai, nós oramos gratos, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós ontem estivemos junto com um grupo de irmãos do Ministério Esperança, participando das celebrações de 99 anos da primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, e lá ouvimos do pastor Almir uma palavra desafiadora para a igreja, e pensando em igreja como cada um de nós somos a igreja de Jesus Cristo, ou fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, e essa igreja cujo o arquiteto principal é Jesus Cristo, criou dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é desafiada em todo tempo a ser de fato a igreja que leva o nome de Jesus. E neste desafio de levar o nome de Jesus, a igreja, ela enfrenta adversidades, ela enfrenta oposições, ou seja, eu e você enfrentamos dia após dia os desafios de abraçar ao Senhor Jesus como nosso Senhor. E pensando nisso, faço uma pergunta para você. Você tem dúvidas de que nós vivemos dias de densas trevas espirituais? Você tem dúvida disso? Tem ou não? De fato, irmãos, nós vivemos um tempo assim. Não apenas como a igreja do Senhor, mas no exercício da nossa cidadania, nós também somos alvejados, nós somos importunados, incomodados, na tentativa de que valores, e aí não vou nem falar de valores cristãos, mas vou falar de valores morais. Somos instigados a deixar de lado valores morais.
valores morais. Aconteceu um episódio aí de um jogador de futebol que ele convencionou com um familiar, né, de acertar o número lá, acertar o dia que ele ia receber um cartão, e a justificativa de uma punição diferente de outros jogadores foi que ele não teve lucro com aquilo. Mas e o aspecto moral? E um aspecto moral da questão? Então, a gente é bombardeado dia após dia com essas questões também. Além das questões espirituais, com as quais nós somos bombardeados diariamente, temos também os valores morais, que nos desafiam a cada dia a pensar, a refletir. Olhamos para a sociedade de uma maneira geral e a gente percebe que os males são incontáveis. Os filhos estão matando os pais para ficar com as heranças, maridos matando mulheres, esposas, filhos. O nome do Senhor e os valores do Senhor, do reino de Deus, é ignorado, muitas vezes é blasfemado. Em outras ocasiões, vemos que as pessoas parecem que estão buscando o Senhor. Li uma reportagem essa semana de que muitos jovens estão buscando ao Senhor. Mas a minha pergunta é: qual Senhor? Qual Senhor tem sido buscado? Eu já falei aqui algumas vezes anteriormente de que nós somos um país com 200 e poucos milhões de habitantes, e segundo o último censo realizado já muitos anos atrás, nós éramos cerca de 60 milhões de evangélicos. Se a gente supor que os evangélicos são, na grande maioria, aqueles que confessaram, são maior de idade, são eleitores, por que é que o nosso país não muda com 60 milhões? Alguma coisa está errada. E é nesse ambiente que nós somos desafiados a exercitar a nossa cidadania de cristão. Muita gente tem buscado um tal de Senhor, mas não é a Ele, como nós falamos no domingo passado, né? Que se tem buscado. Como que a igreja de Cristo vive nesse tempo? Nós fomos chamados, irmãos, lá no Evangelho de Mateus, e as palavras, a lição de Jesus, de que nós somos sal da terra e luz do mundo. Num mundo que jaz no maligno, segundo as Escrituras Sagradas. Como ser essa luz do mundo? Como ser como ser essa luz no mundo? Como brilhar com a intensidade desejada pelo Senhor num mundo que está nas trevas, que adora as trevas? Como brilhar nessa vasta escuridão espiritual, onde os valores do reino de Deus são negligenciados, onde nós vivemos em meio a uma geração sem Deus e pervertida? O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, especialmente aqui no capítulo 2, ele começa no capítulo 2 exortando a igreja de Filipos, que era uma igreja elogiada,
E ele exorta esta igreja, num primeiro momento, acerca do amor fraternal, acerca da humildade, acerca da comunhão entre os irmãos. E ele dá como exemplo disso o Senhor Jesus Cristo. Ele diz a partir do versículo 5 que nós, como a igreja do Senhor, deveríamos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E ele então apresenta a história da encarnação de Jesus para mostrar para nós o exemplo que nós deveríamos seguir. Ele diz que Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ele se apegar, mas ele assume a forma de servo, tornando-se semelhante a nós, e veio, deixando o resplendor da sua glória, veio habitar entre nós. E ele termina nesta parte, apresentando o exemplo de Jesus para nós, dizendo que este fato não diminui em nada o senhorio de Jesus. Ele diz que num determinado momento da história, todo joelho há de se dobrar diante do nome de Jesus. Ele continua sendo o Senhor, ele continua sendo o Rei dos Reis, e um dia toda língua vai confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus. Essa confissão não significa que toda língua vai ser salva, não. É que na dor ou no amor, muitos vão reconhecer, ele estava certo, ele era o Rei dos Reis, ele era o Senhor dos Senhores. E depois ele começa a falar sobre o desenvolvimento da nossa salvação. E é nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Como é que a igreja do Senhor Jesus Cristo vive, brilha em meio a esta vasta escuridão espiritual, em meio a essa geração sem Deus, em meio a essa geração sem valores? Paulo apresenta para nós que a igreja vive como luz que irradia, que emana a luz de Cristo, tendo em primeiro lugar total confiança em Deus. Amém? Irmãos, a vida é difícil nesse nosso mundo. E se há algo que pode nos ajudar e que com certeza nos ajuda, é a confiança em Deus. Muita gente confia, como nos tempos lá do profeta Isaías, Jeremias, em carros, em cavalos, que é expressão de força, de poder. No nosso tempo, qual é a expressão de força e poder? São as posses. E muita gente confia nas suas posses, ou no seu poder, ou na sua capacidade. Mas tudo isso é em vão diante deste mundo tenebroso. E Paulo chama a atenção de que a nossa confiança deve ser total e absoluta em Deus, permitindo em primeiro lugar que Ele opere em nós. Veja aí no versículo 13, que Paulo diz assim, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nós já lemos lá em Romanos, no capítulo 12, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável.
E Deus opera em nós, tendo isso em vista, operando a sua vontade em nós. Mas tem uma questão que é importante. Ele arromba o seu coração, a sua mente, para implantar a sua operação em nossa vida? Não. Ele precisa da nossa permissão. Ele precisa que a gente autorize ele trabalhar em nós. Porque ele não invade a vida de ninguém. Aliás, ele espera de nós que a gente permita que ele opere, que ele trabalhe na nossa vida, que ele efetue em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, que, conforme eu disse, é boa, perfeita e agradável. Isso demonstra nós entregando o controle da nossa vida para Deus, demonstra que nós temos confiança nele. E ter confiança não é algo fácil para o ser humano. Sabe por quê? Porque na grande parte das relações que a gente tem, a gente é frustrado. A gente confia em alguém e esse alguém faz o quê? Pisa na bola. A gente confia numa pessoa, conta um segredo para uma pessoa, fala, não conta para ninguém. Ela conta para a escola inteirinha. Não é assim? E aí, essa desconfiança das nossas relações é transmitida para o nosso relacionamento com Deus. A gente acaba não confiando da maneira que a gente deveria confiar em Deus. Mas é preciso que a gente tenha essa total confiança em Deus, permitindo que Ele opere em nossa vida, que Ele trabalhe em nossa vida. Uma das maiores preocupações das pessoas que vão passar por uma cirurgia invasiva é ficar nas mãos daquele que vai operar. Às vezes a gente não admite isso, mas essa é a realidade. As pessoas temem que, porque vão ficar na mão de alguém que vai operar. O que ele vai fazer? Vai me dar uma anestesia, eu não vou ver nada? E o que ele vai fazer comigo? E se não der certo? E se eu não voltar? Mas saiba que Deus quer operar vida na sua vida. Deus quer operar graça, misericórdia, amor, bondade na sua vida. Porque são coisas boas, a boa vontade de Deus. Em segundo lugar, essa confiança total em Deus também é o trabalhar, é o desenvolver a nossa salvação. O versículo 12, a parte B dele, diz assim: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Numa outra versão diz assim: operai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está falando para quem aqui? Está falando para uma igreja. A igreja de Filipos. Isso implica que ele está falando para salvos, para crentes em Cristo Jesus. E ele está dizendo, antes dele dizer, eu quero perguntar para você, o que significa esse desenvolver a salvação? Ou esse operai
a vossa salvação. O que Paulo está querendo dizer para essa igreja, e para mim e para você, é que nós precisamos ser cuidadosos a respeito daquilo em que cremos e que somos, relacionando com a maneira com que vivemos. Ou seja, a salvação do cristão, ela se dá quando ele paga uma promessa. Quando ele cumpre um voto. Quando ele paga um preço para ser salvo. A salvação de um cristão se dá quando ele crê em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. João capítulo 5, verso 24, diz que aquele que ouve as palavras e que crê, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para vida. Então ele tem ali, no ato de crer em Jesus, ele tem a sua salvação. E isso é irrevogável. Nada pode nos separar do amor de Deus manifestado na pessoa do seu Filho, que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ora, se ela é um ato, um fato consumado, o que significa então desenvolver, operar a salvação? Significa o modo que eu vou viver, a maneira que eu vou viver, uma vez que agora eu sou salvo. Como é que eu me porto agora que eu sou salvo? Falando aos Colossenses, Paulo diz que nós precisamos nos revestir da nova criatura. Precisamos nos despir do velho homem e agora se revestir do novo homem. Ou seja, as minhas ações, as minhas atitudes, o que eu faço, a maneira com que eu vivo, precisa refletir a realidade que eu sou em Cristo. É isso que ele quer dizer com esta afirmação, com essa frase: desenvolvei a vossa salvação. E é isso que ele demonstra que nós, como luzeiros do mundo, precisamos desenvolver na nossa vida. É impossível alguém que tenha tido um encontro com Jesus e continue sendo a mesma pessoa. É impossível, sabe por quê? Porque a própria palavra diz que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Também sendo zelosos, façam, versículo 14, tudo, eu vou repetir, tudo, sem murmurações, nem discussões. Fazer tudo significa o quê? Tudo. Significa fazer tudo, sem murmuração e sem discussão. Mas existe pessoas que dão um boi para não entrar numa discussão, mas dão uma boiada para não sair dela.
já resolveu a questão, mas ela continua falando a mesma coisa, que não leva para lugar nenhum, que não vai mudar em nada, a não ser provocar mais raiva na vida das pessoas. E ele está falando para crente, cujos frutos do Espírito são contrários a esse tipo de coisa, murmuração, discussão, ira e tantas outras coisas. Então a gente precisa ter zelo nessa questão. E isso, irmãos, é em tudo. Em tudo. Mesmo você tendo razão, não é para viver com murmuração, não é para viver em discussão. Em todas as áreas da vida precisamos exercitar o domínio próprio, porque ele é resultado deste controle de Deus, dessa confiança que a gente tem em Deus, em receber o Espírito Santo e permitir que Ele opere na nossa vida. É preciso que a gente seja cuidadoso a respeito daquilo que nós cremos, e por crer, fez com que a gente recebesse gratuitamente a salvação de Cristo, e agora então, crentes no Senhor, nós devemos ter um vínculo deste crer, de ser nova criatura, de ser agora filho de Deus, com a maneira que nós vivemos. Em outras palavras, falando à igreja de Colossos, ou no livro aos Colossenses, Paulo diz que aquele que furtava, não furte mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que era um zombador, não zombe mais, e assim por diante. É um desafio a gente ter a nossa vida em total entregue, em total confiança a Deus, mas esta é a orientação, é a direção dada por Paulo para que a gente viva num mundo em trevas, como luzeiros que resplandecem. Amém? A segunda maneira da gente viver num mundo assim, em meio às trevas espirituais, é sendo inculpáveis. Você já alguma vez foi culpado de alguma coisa e alguém descobriu? Você fez algo que era errado de alguma maneira, escondia, e alguém descobriu que você fez algo errado. É uma sensação terrível, não é? Será que aquela pessoa vai falar? Será que ela vai contar para alguém? Será que ela vai me entregar? E é duro a gente conviver com a culpa. Ela atormenta a cabeça, a mente do ser humano. Mas Paulo diz aqui nesse texto, no verso 15, que nós precisamos, dando esse primeiro passo, né, de ter total confiança em Deus, ele diz que nós temos que ser inculpáveis. Veja aí no versículo 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. O sentimento de culpa é algo atormentador. E ele precisa ser tratado. E a única maneira que nós temos para tratar a culpa é confessando ela ao Senhor.
é recebendo dele esse favor imerecido que nos torna diante de Deus inculpáveis, que faz com que toda a culpa seja crucificada com Cristo Jesus. E essa cura da culpa nos vai levar para uma condição de perdoados, de lavados pelo sangue de Cristo Jesus. E a gente deve viver assim, inculpáveis. Essa palavra inculpáveis é sem mancha. E eu fiquei pensando em algo que acontece. Nós temos aqui, não sei como é o nome que se dá a isso, né? Mas nós temos a lua cheia, nós temos a lua minguante, minguante, crescente e nova. Como que é a lua cheia? Cheia. Como que é a lua minguante? Não vale falar que é minguante. Ela é só Mas eu faço uma pergunta para vocês. Por que que a lua fica daquele jeito? Por que que ela fica minguante? Ela deixa de existir na sua totalidade? Mas por que então que a gente só consegue ver aquela tirinha de lua? Oi? Por causa da sombra da terra. Veja, a sombra da terra mancha a lua. Mas a lua não deixa de existir como lua inteira. Assim é a nossa vida. É isso que Jesus faz com a gente. O pecado mancha a nossa imagem, mas a gente não deixa de existir como imagem de Deus, por causa do perdão que Cristo nos dá. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 11, diz assim: e assim foram alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? É dessa forma que nós, os cristãos a quem Paulo está falando, é que devemos viver assim, como justificados, como perdoados, como lavados, como santificados, como justificados. Afinal de contas, a Escritura em Romano diz: quem intentará acusação contra o servo de Deus? É Deus quem o justifica. Diante desta geração, que cantava já lá nos anos 70, 80, não existe pecado debaixo do lado do Equador, onde tudo era permitido, uma geração corrompida, nós precisamos viver como luzeiros, irrepreensíveis, inculpáveis, puros, lavados, no meio de uma geração sem valores, sem princípios, no meio de uma geração que tudo é permitido, no meio de uma geração onde tudo é normal, nós devemos ser anormais, então. Devemos viver como purificados. O apóstolo Pedro,
fez um discurso lá no livro de Atos para uma grande multidão de pessoas de todas as nações. E ao ouvir aquele discurso de Pedro, eles perguntam: o que é que a gente vai fazer? E Pedro dá uma resposta: arrependam-se, nos versos 19 e 20 de Atos capítulo 3. Ele diz assim: portanto, arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Amados irmãos, é um desafio para nós, em meio a essa geração tão difícil, nós vivermos como alguém purificado, porque nós ouvimos a mensagem do Evangelho de Cristo, aceitamos, arrependemos dos nossos pecados, nos convertemos ao Senhor e Bispo das nossas almas, Cristo Jesus, e experimentamos da presença do Senhor os tempos de refrigério. Somente dessa forma é que a gente consegue viver num tempo e num mundo assim, como purificados, como alguém que foi lavado e purificado e alvejado. Eu me lembro do tempo onde as pessoas alvejavam as suas roupas com anil, lavava, depois passava numa água com anil, para ela ficar com aquele branco de tom azulado, que dava uma impressão de que o negócio foi de fato mesmo alvejado. E é esse tempo de refrigério que nós experimentamos do Senhor, é porque nós não sentimos mais o peso do pecado sobre nós, porque ele foi levado por Cristo Jesus e foi crucificado na cruz no nosso lugar. Em terceiro lugar, nós vamos conseguir viver numa geração, em meio a essa geração marcada pela escuridade, pelas trevas, sendo obedientes à palavra de Deus. Veja aí no versículo 16, o que Paulo diz: preservando a palavra de vida. A história mostra que a Escritura Sagrada é o único livro conseguido ser preservado ao longo de tanto tempo. Muitos outros livros importantes se perderam ao longo da história, mas a Bíblia, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, é o único livro que consegue ser preservado ao longo de tanto tempo. E por que isso? Porque ela é a palavra de Deus. Já tentaram desvalorizá-la? Já quiseram? Houve um momento na história, depois da Revolução Francesa, depois do Iluminismo, né? Tentaram desmistificar a Bíblia. Alguns teólogos, eu falei teólogos, e junto com alguns cientistas, eles acreditavam que a Bíblia era um livro muito interessante, muito importante, mas precisava tirar os mitos que tinha dentro da Bíblia. Por exemplo, o mito de que um povo havia saído de um cativeiro egípcio e atravessado em meio ao mar ao pé seco.
Para esses teólogos e cientistas, isso era um mito. O mito de um povo que atravessou o Rio Jordão e dali do meio tirou pedras que serviriam para eles lembrar da adoração daquilo que Deus fez. Isso para esses teólogos seria um mito. Os milagres de Jesus eram histórias contadas a partir de mitos, para que a igreja tivesse aonde se apegar. Mas a gente continua vendo Jesus fazendo milagre até hoje, né? A Bíblia foi tentada por várias vezes ser desacreditada. Uma coisa muito comum que hoje você vai falar da Bíblia para alguém, as pessoas falam assim: mas ela foi escrita por homens. E se eu disser, por exemplo, que uma besta falou, ou que uma mula falou, aí foi a mula que escreveu ou que falou? É evidente que Deus iria usar o quê? Homens para escrever para homens. Mas o fato é que com todos esses ataques que a Bíblia tem sofrido, aliás, o último foi que a Bíblia está ultrapassada, que ela precisa ser atualizada. Então, com todos esses ataques que a Bíblia tem sofrido, ela continua sendo a palavra de Deus. Ela continua sendo a palavra dada por Deus para trazer vida, para trazer refrigério, para trazer cura, para trazer renovo, para alcançar corações desacreditados, desanimados, enfraquecidos. E Paulo está dizendo aqui para os filipenses que é preciso preservar a palavra da vida. E preservando a palavra da vida, o que é que vai acontecer? Nós seremos tal qual os luzeiros do mundo. E tal qual a palavra de Deus vem fazendo ao longo da história, nós também faremos ao longo da nossa história. Brilharemos sempre em qualquer circunstância, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, produz frutos. Eu fui num culto uma vez, eu não lembro qual que era a motivação. É lógico que a motivação do culto é adorar a Deus. Eu não lembro se era aniversário da igreja, mas o pregador começou a falar e falar e falar dele, da experiência dele, da vida dele. E passou uns 20 minutos e ele não abria a Bíblia e só falava dele. Eu me levantei e fui embora, porque eu fui lá para ouvir a palavra de Deus. E aí no outro dia fui questionado por alguns colegas que estavam lá, e depois eu perguntei: ele abriu a Bíblia? Aí eles falaram: não abriu a Bíblia. Então, para mim não interessa. Para mim interessa a palavra de Deus, e ela que deve ser preservada na nossa vida. Ela que precisa ser a autoridade na nossa vida. Um dos princípios que como batistas temos é que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E assim, preservando ela, nós brilharemos em qualquer circunstância. Eu quero ler um texto com você, que está em Lucas, no capítulo 6, os versos de 46 ao 49, ele conta uma história aqui que eu quero compartilhar com você, porque ela é muito propícia para esse momento.
Jesus conta assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerces sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O que é que isso tem a ver? Jesus está contando aqui uma história, uma parábola, uma ilustração daquele que ouve a palavra, preserva, pratica, e daquele que ouve e entra por um ouvido e sai por outro. E ele traz esta história para mostrar para nós que nem as maiores tempestades da vida são capazes de apagar a luz de Jesus que brilha na vida daqueles que têm a luz de Cristo, a luz verdadeira, e que brilham como luzeiros no mundo. Assim é aquele que preserva a palavra da vida. É muito interessante a gente perceber que algumas pessoas conseguem ver esse brilho na vida daqueles que preservam a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim: você tem algo diferente. Aí talvez você possa até falar assim: a minha beleza, é a minha beleza. E olha que a gente cristão é bonito mesmo. Mas não é isso. É a luz de Cristo que brilha no rosto daqueles que permitem que essa luz brilhe pela preservação da palavra do nosso Deus. Ser obediente à palavra do Senhor é um requisito para que a luz do Senhor brilhe em nós. E que, alicerçados na palavra dele, nós permaneçamos firmes contra qualquer tempestade da vida, contra este mundo mau e que jaz no maligno, contra esta geração impiedosa, que muitas vezes se faz de luz, mas que na verdade são trevas, profundas e densas trevas. Assim, Paulo está desafiando a igreja de Jesus, desafiando a igreja de Filipos e desafiando a Igreja Batista Unida de Martinópolis. E todas as igrejas que confessam a Jesus como seu Senhor. De que nós precisamos de fato viver aquilo que nós somos em Cristo. Salvos, arrependidos, convertidos, que acreditam e que têm fé em Jesus Cristo como seu Senhor. Somos desafiados a desenvolver também a nossa salvação, como tendo ela como um estilo de vida, com a participação ativa, como participantes ou membros do corpo e do reino de Deus. A gente tem vivido um tempo, irmão, onde as pessoas, elas estão
meio que anestesiadas, indo assim meio que ao vento, desapercebidas. Mas se a gente olhar para as Escrituras Sagradas, a gente vai perceber que o dia do Senhor se aproxima. Não dá para fugir disso. Não dá. Se você lê os textos escatológicos, você vai perceber que muita coisa tem acontecido e que, nas palavras do Senhor, né, se Ele não abreviasse os tempos, ninguém suportaria. Se você ler lá, 2 Timóteo, onde ele diz que nos últimos dias os tempos seriam difíceis, por conta do estilo de vida adotado pelo ser humano, onde as pessoas seriam arrogantes, onde as pessoas seriam destratadoras dos próprios pais, onde as pessoas seriam egoístas, avarentas, seriam orgulhosas, seriam arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E prestem atenção, tendo forma de piedade, pessoas que parecem, lembra daquele shampoo anti-caspa, Denorex? Parece, mas não é a propaganda dele? Tem muita gente com forma de piedade, mas negando o poder dela. É preciso que a gente desenvolva a nossa salvação. É preciso que tenhamos os nossos pecados apagados, cancelados, perdoados. E isso aconteceu no sacrifício de Jesus naquela cruz. E quando cada um de nós cremos no sacrifício dele. Mas a gente precisa viver como alguém que teve os seus pecados apagados, os seus pecados cancelados, os seus pecados perdoados, irrepreensíveis, onde ninguém pode nos acusar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Devemos confiar em Deus, devemos crer e viver para Deus, com Deus, por Deus. Devemos defendê-lo, embora ele não precise disso, mas nós precisamos, como uma maneira de expressar a nossa fé e a nossa gratidão a ele. Devemos viver sem contendas, devemos viver sem murmurações. Alguém disse assim para mim certa vez: a igreja está meia desanimada, a igreja está meia fria, a igreja está meia fraca. Eu falei: tudo isso aí está acontecendo com você, porque você é a igreja também. Então, se a igreja está fria, está fraca, é porque quem é que está frio e fraco? Nós. A gente precisa, ao invés de viver em contendas e em murmurações, abraçar a causa do Evangelho, abraçar o senhorio, abraçar a missão.
Nós começamos o grupo Doxa na minha gestão, nós tínhamos 30 participantes no grupo Doxa. Sabe quantos tem hoje, assim, nos ensaios, a média de irmãos que vêm aqui para ensaiar e depois cantar e louvar a Deus? 9 a 10 é a média. Eu sei que você sabe cantar e sabe louvar, por que não vem adorar a Deus com a gente? Por que não vem no culto da quarta-feira? A gente estava em 10 quarta-feira. É o papel da igreja, é a missão da igreja. Mas aí tem algumas pessoas que preferem as contendas, as críticas, as reclamações, as murmurações, sem fazer nada para resolver a questão. Irmãos, se a gente quer aceitar a palavra de Deus como para nós, para vivermos neste mundo, sem ser do mundo, para viver como aqueles luzeiros que resplandecem, inculpáveis, nós precisamos ser obedientes a Deus. Somente assim nós vamos resplandecer como astros num mundo tenebroso desta presente geração. Mas se a gente não quiser, também não tem problema. Porque Deus já sabe que isso vai acontecer com muitos, espero que com nenhum de nós. Mas Ele já sabe. Porque Ele já disse, vou usar um termo em moda, né? Ele já revelou lá em Apocalipse, porque Apocalipse é a revelação, que o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. A nossa oração, o nosso desejo, irmãos, é que a luz de Cristo resplandeça com toda a intensidade na sua vida, tal qual aquela lua cheia, tal qual aquele solão que fez hoje 2 horas da tarde. Se você não pôde ver nenhum dos dois, eu convido você a subir a rua Frederico Ozanam, que é a rua lá da Casa Pastoral, sentido o Conal. Eles colocaram uma luz ali que deixa a gente quase cego. É essa luz que Deus quer que a gente seja. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta, mas o Senhor é o Rei, o soberano que tem o controle da nossa vida, a quem nós devemos submissão, a quem nós devemos servir com alegria. E nós te louvamos por isso. E queremos, ó Deus, estar dentro desse desafio de nessa geração corrupta, de nessa geração que jaz no maligno, que anda em trevas, ser tal qual aqueles luzeiros que brilham, inculpáveis, filhos de Deus. Por isso, Pai, dirija-nos sempre, nos conduza, Pai, em direção à Sua vontade. Que possamos, ó Deus, cada dia, sermos submissos a ela, sabendo que o Senhor tem sempre coisas boas para nós, porque a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Te bendizemos, ó Deus, porque essas coisas boas, conforme disse Tiago, toda boa dádiva, vem dos céus, vem de Deus, em quem não há sombra nem variação.
Por isso, Deus, o mundo não pode oferecer nada que seja bom para nós, porque toda boa dádiva vem do céu, vem do Senhor, ó Pai. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Ajude-nos, Deus, a cada dia a estar pronto para responder ao seu chamado, para responder sim à sua missão, para Deus ser ó Deus, no corpo, um só espírito, uma só fé. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia sermos encontrados, aprovados pelo Senhor. Que a sua palavra jamais se aparte, ó Deus, dos nossos lábios, da nossa mente e do nosso coração. Também, ó Deus, queremos pedir ao Senhor pela vida do Mateus, que vai fazer um concurso no próximo domingo, que o Senhor, ó Deus, esteja com ele, ajudando o seu filho, ó Pai, que ele possa se lembrar daquilo que ele estudou, ó Deus, dirigido pelo Senhor. Também, ó Deus, te pedimos pelo Francisco, pela saúde dele, que está internado na UTI, que o Senhor o visite, ó Deus, com graça. Pedimos também, ó Deus, pela vida do irmão Laércio, que o Senhor restabeleça a saúde dele, e pela vida de todos os enfermos, ó Pai, que precisam do seu cuidado. Visita-os, ó Deus, nesta hora com o seu bálsamo curador, restaurando, Deus, a saúde dos teus filhos. Fica com a tua igreja, Pai. Cremos naquilo que o Senhor disse, que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a sua igreja. Que ela seja preservada pelo Senhor, ó Pai, a cada dia, e que ela possa expressar através da luz de Jesus a sua glória na vida daqueles que não a conhecem. Assim, Deus, oramos gratos, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos dar alguns avisos, logo depois nós vamos ouvir o pós-lúdio com a equipe de louvor, e aí encerramos o nosso culto para uma semana debaixo do cuidado do nosso Pai. O primeiro aviso com relação à terceira idade: a terceira idade terá um intercâmbio com a terceira idade de Regente Feijó, da Igreja Batista em Regente Feijó, no próximo sábado, dia 29 de novembro. Então, se você deseja participar, ainda não deu o seu nome, você precisa dar o seu nome até amanhã, para a irmã Maria, até amanhã meio-dia, para a irmã Maria Leal, porque ela precisa passar o nome daqueles que vão participar lá para a irmã Lúcia, que é a responsável lá da terceira idade de Regente Feijó. Então, se você deseja, dê o nome para a irmã Maria, para que a gente possa ir lá adorar a Deus juntos, né? Também nesse dia será o encerramento das atividades do ministério da terceira idade da nossa igreja. No dia 5, na outra sexta-feira, 5/12, às 19h30, nós teremos o encerramento, né, da 4ª Olimpíadas Estudantil. Alguém perguntou assim, por que é encerramento? Aí eu falei assim, porque ao longo do ano, os alunos vão sendo trabalhados, vão sendo orientados para que tenham boas notas, porque aqueles que alcançarem as melhores médias serão condecorados, né, com uma medalha de honra ao mérito. Então é encerramento mesmo, né, daquilo que aconteceu durante o ano todo. Então essa é uma atividade da nossa igreja, que é realizada por meio do ministério do Projeto Ágape, que é da nossa igreja. Então você é convidado a estar lá conosco, né, participando, incentivando, né, esse trabalho que tem sido abençoado e abençoador na vida de muitas pessoas. É lá no Clube da Terceira Idade, e você está convidado a estar lá conosco, dia 5, às 19h30. No dia 7, que é um domingo pela manhã, não haverá atividade aqui na igreja.
A nossa atividade será o dia da Igreja Batista Unida, lá na Chácara da Maria Escatalão. Nós teremos ali um tempo de comunhão, um tempo de confraternização. Nós vamos fazer um churrasco lá. Então, você que vai deve levar somente a bebida que você vai consumir, um suco, um refrigerante, uma água, né? Você deve levar. Mas nós vamos oferecer lá para você um churrasco. Então você é convidado a estar lá conosco. É a partir das 9 horas. Teremos algumas atividades lá, então você é convidado a estar conosco. Mas você também deve dar o seu nome, porque a gente precisa saber quantas pessoas irão. Então, se você vai, sua família vai, fale com a irmã Graça, com a irmã Glória ou com a irmã Laisa e dê o seu nome para que a gente possa ver certo, né? Quantas pessoas vão para poder comprar aí todos os mantimentos. Falei pela manhã que se você quiser levar alguma coisa de sobremesa, aí vai ficar show, né? Você pode levar um pudim, você pode levar um pavê, você pode levar uma gelatina com creme de leite, né? Você pode levar, então, manjar é bom, hein, gente? Ó, pode levar também, tá? Então, assim, se você quiser levar uma sobremesa, é muito bem-vinda, tá bom? Vamos orar encerrando o nosso culto. Logo a seguir você vai ouvir o pós-lúdio com a equipe de louvor. E a gente vai se dirigir para os nossos lares para uma semana debaixo do cuidado, da graça do nosso Senhor. Que a misericórdia, a graça, a paz e o amor sejam multiplicados na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Força, foco e fé, fique firme. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos o lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.